13 de maio de 1888. A Lei Áurea realmente libertou os escravizados? Foi o que realmente aconteceu? Hoje vamos mergulhar um pouco mais fundo no que aconteceu para que aquele dia 13 de maio entrasse para a história. Mas desde já, se inscreve aqui no canal e vem comigo caçar mais uma incrível história. A nossa história de hoje ela começa no Rio de Janeiro, na Praça 15, um lugar onde se encontram importantes monumentos que ajudam a contar a história do Rio de Janeiro, do Brasil e também dos africanos e seus descendentes. É aqui nesta praça que se encontra um importante edifício conhecido como o Paço Imperial. O termo paço se refere originalmente a um palácio ou residência real, sendo utilizado para descrever o local onde os monarcas residiam ou onde exerciam suas funções governamentais. No contexto brasileiro, o Paço Imperial era o nome dado ao edifício que servia como residência e sede do governo durante o período colonial e também durante o período imperial. O Paço Imperial do Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi construído no século XVIII para ser a residência oficial dos governadores do Brasil enquanto colônia portuguesa e, posteriormente, ele também se tornou a residência da família real portuguesa quando fugiram para o Brasil durante as invasões napoleônicas. O Largo do Paço ele se destacou como um palco central para os acontecimentos políticos mais significativos do Brasil nos séculos XIX e também no século XX. A partir desta varanda do Paço foram realizadas cerimônias como a coroação de Dom Pedro I, a aclamação de Dom Pedro II e no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Orleans e Bragança, isto mesmo, assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravizados no Brasil. Neste edifício, em dias atuais, existe uma grande sala de exposição, mas que no século XIX era a Sala do Trono do Paço Imperial. Após a assinatura desta lei, ela foi à varanda do Paço, junto com seu marido, o Condé, onde uma multidão aclamava a promulgação da lei que aboliu a escravidão. Diversos jornais no Brasil e no mundo noticiaram este acontecimento. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no documento desta lei. Acompanhe comigo o que está escrito. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade, o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr, dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da independência do Império. A princesa Isabel ela assina apenas Princesa Imperial Regente e assina também Rodrigo Augusto da Silva. Mas por que a princesa assinou a lei de extinção da escravidão e não o imperador? Antes de responder esta pergunta, eu quero lembrar que a aula de hoje ela conta com o apoio da Insider. Imagine vestir uma camiseta que não desbota, que se ajusta perfeitamente em seu corpo e que te mantém fresco o dia todo. Pois é, estou falando das camisetas tecnológicas da Insider. Ela tem em vários tamanhos, desde o pequeno ao Extra GG. E eu uso no meu dia a dia, aqui no estúdio, nos meus treinos. E se você busca conforto, praticidade e durabilidade, eu te convido a experimentar a Insider e comprovar esta qualidade. E para facilitar a sua decisão, eu deixei nosso cupom AFRICA12 com 12% de desconto na descrição do vídeo
e no primeiro comentário fixado. Vista-se bem, Vista Insider. E agora vamos continuar com a nossa jornada. Voltando à pergunta, por que a princesa assinou a lei de extinção da escravidão e não o imperador? Bom, a assinatura diz muito. Princesa Imperial Regente. Isabel era filha do imperador Dom Pedro II, que estava viajando para fora do país e inclusive descobriu uma doença nesta viagem e começou a se tratar. E ela então ficou ocupando o cargo de regente. Em termos políticos, a regência ocorre quando um governante, como um monarca, está temporariamente incapaz de exercer suas funções devido a motivos como viagem, doença ou minoridade. E durante esse período, o regente assume as responsabilidades de governar em nome do governante ausente ou incapaz. Na história do Brasil, por exemplo, este é um dos casos. A princesa Isabel atuou como regente em várias ocasiões durante as viagens do seu pai, Dom Pedro II, mas uma outra assinatura também nos chama a atenção, e pouco é falado sobre ela: Rodrigo Augusto da Silva. O então ministro da Agricultura, ou como a própria lei o define, secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros. Ufa, muita coisa, né? Pois é, ele era conselheiro do imperador. E este conselho ele foi criado por Dom Pedro I ainda, em 1824, e era composto por 12 membros ordinários, mais os ministros de Estado, para aconselhar o imperador em assuntos políticos, administrativos ou, neste caso, aconselhando a princesa. Rodrigo Augusto da Silva não era a princípio favorável à extinção da escravidão, mas porque um ministro da Agricultura assinou a lei que declarava extinta a escravidão. Pior, ele foi um dos seus autores. Vamos conhecer um pouco das relações deste ministro. Ele era filho de José Manuel da Silva, o barão do Tietê, um homem de muitas posses que foi deputado e presidente interino, governador, da província de São Paulo. Ele era sobrinho de um capitalista chamado Benedito Antônio da Silva, um financista, um banqueiro, e tinha uma das maiores fortunas do Brasil imperial. Benedito Antônio foi o maior proprietário imobiliário de São Paulo até a virada do século XX. O Rodrigo Augusto da Silva, ele fez parte do gabinete João Alfredo, que era um ministério formado pelo Partido Conservador em 10 de março de 1888 e foi dissolvido em 7 de junho de 1889. E esse gabinete foi responsável nos seus primeiros dias pela concepção e aprovação da lei que iria abolir a escravidão no Brasil. Ele foi dissolvido depois, este gabinete, por causa de favorecimento político ao seu presidente. E este grupo era tido como uma ala moderada do Partido Conservador na questão da abolição da escravidão. Uma outra questão é que o senador Antônio Prado e o deputado Rodrigo Silva, que eram membros deste gabinete, eram contra a abolição da escravidão e eram do movimento pró-imigração europeia, ou seja, eles tinham o interesse de que a escravidão não acabasse enquanto não houvesse começado a imigração europeia. Não cogitavam a ideia de utilizar a mão de obra de ex-escravos como colonos, mas essa é uma outra questão para uma outra aula. O deputado Rodrigo Augusto da Silva, ele foi presidente da Associação Auxiliadora do Progresso da Província, e o senador Antônio Prado, seu companheiro, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Imigração, dirigida, sabe por quem? Por cafeicultores. E o sogro dele era ninguém mais, ninguém menos que Eusébio de Queiroz. Mas quem foi Eusébio de Queiroz? Vou dar uma ajudinha para vocês e vamos lembrar. Ele foi um jurista, ministro da Justiça e autor de várias leis importantes para nós entendermos os destinos de africanos e seus descendentes no Brasil. Quais leis seriam estas? Vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a entrada de africanos escravizados no país, mas outras leis que inviabilizaram a vida de pessoas africanas e os seus descendentes aqui no Brasil também foram criadas por ele. Ele estava na concepção delas. São o Código Comercial de 1850 e a Lei de Terras também de 1850, sobre os quais nós falaremos em uma outra aula. Mas uma outra coisa nesta lei que nos chama muito a atenção, na Lei 3.353, conhecida como Lei Áurea, é o texto da lei. Vamos dar uma olhadinha de perto no que diz. A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, ela tinha apenas 2 artigos. Pois é, apenas 2. O artigo 1º diz que é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Bem objetivo, né? Bem curto também.
E o artigo 2º diz o quê? Revogam-se as disposições em contrário. Mas o que realmente significa isto? Nada. Exatamente isto. Não significa nada. Mas por que, professor? Veja só, se a lei é mais recente e entra em vigor, claro está que tudo que for contrário àquela nova norma jurídica é ineficaz. Ou é preciso especificar o que foi mudado. A cláusula de revogação em uma lei ela é fundamental, pois indica ou deveria indicar quais partes das leis anteriores serão canceladas pela nova legislação. Essa cláusula ela deve ser detalhada e precisa, listando explicitamente todas as disposições que serão revogadas, o que não acontece aqui. Será que foi por esquecimento ou foi de propósito? E neste pequeno trecho que parece que não diz nada, nós vamos refletir um pouco. Eu quero trazer para vocês 3 exemplos de leis abolicionistas ao redor do mundo. Vamos começar com a Abolition Act, ou Ato de Abolição de 1833 da Inglaterra. Foi uma legislação histórica que marcou o fim do comércio britânico de escravizados. Esse ato ele proibiu o tráfico de escravizados em todo o Império Britânico e acabou determinando que todas as pessoas escravizadas deveriam ser libertadas. Além disso, o ato também estabeleceu um período de aprendizagem para os escravizados libertos, durante o qual eles trabalhariam sem remuneração como uma transição ou uma espécie de transição para a liberdade. Durante esse período, os ex-escravizados permaneceriam vinculados às propriedades, mas teriam o direito de comprar sua liberdade. Este ato, o Ato de Abolição, o Abolition Act, ele também estabeleceu direitos básicos para os libertos. Por exemplo, proibição da separação de famílias e a obrigação dos empregadores de fornecer alimentos, roupas, moradia e cuidados médicos. Estabeleceram um período de aprendizagem que era um período durante o qual os escravizados libertados eram obrigados a trabalhar sem remuneração como uma transição para a liberdade completa até o ano de 1840. Diferente da lei brasileira de abolição, a abolição inglesa ou o Ato de Abolição tem 66 artigos e estabeleceu alguns direitos aos escravizados e também obrigações e também alguns direitos aos então senhores. Obviamente, os grandes beneficiados ainda eram os escravizadores. E apesar de ter muitos artigos, ela ainda não contemplava a cidadania da forma como as pessoas deveriam ter naquele momento. Vamos conhecer então uma outra lei de abolição. A Lei de 13 de fevereiro de 1880, da abolição da escravidão e instauração do patronato, aplicada pela Espanha no caso de Cuba. A Lei de 13 de fevereiro de 1880, ela é também conhecida como a Lei de Abolição da Escravidão e Instituição do Patronato, e estabeleceu uma série de direitos e também obrigações para os escravizados em Cuba. E aqui estão alguns dos principais pontos desta lei. Primeiro, cessação da escravidão. A lei declarou o fim do estado de escravidão na ilha de Cuba. Um segundo ponto, o direito dos escravizados registrados. Indivíduos que foram inscritos como servos no censo de 1871 e permaneceram em servidão até a promulgação da lei, permaneceriam sob o patrocínio de seus proprietários por um tempo determinado. Um terceiro ponto são as obrigações do empregado. Os empregadores tinham várias obrigações para com os escravizados, incluindo fornecer moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, além de pagar uma bolsa mensal que era determinada por esta lei. Eles também eram responsáveis por fornecer educação primária e treinamento profissional para os menores. Esta lei também falava sobre proteção e jurisdição, onde os escravizados deixariam de ser patrocinados após o término do patronato, daquele período de cobertura por parte dos seus ex-senhores, mas continuariam sob a proteção do Estado e sujeitos às leis e os regulamentos do Estado. Eles também estariam submetidos à justiça ordinária no caso de crimes ou contravenções, com exceção de alguns casos que seriam julgados pela jurisdição militar. Esta lei tem 18 artigos. E, por fim, a 13ª emenda, que declarou o fim da escravidão nos Estados Unidos. E esta lei, incrivelmente, ela também possui apenas 2 seções, 2 pequenos artigos, onde diz o seguinte: 13ª emenda, seção 1. Nem a escravidão, nem a servidão involuntária, exceto como punição por crime pela qual a parte tenha sido devidamente condenada, existirão nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Veja o que diz na seção 2.
O Congresso terá o poder de fazer cumprir este artigo por meio de legislação apropriada. Uma lei também objetiva e também curta. Porém, essa lei deve ser interpretada à luz de uma outra lei que foi aprovada um ano depois, em 9 de abril de 1866, a Lei dos Direitos Civis. A Lei dos Direitos Civis de 1866 declarou que todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos eram cidadãs, sem distinção de raça ou cor ou condição prévia de escravidão ou servidão involuntária. Embora o presidente Andrew Johnson tenha vetado a legislação, esse veto foi anulado pelo 39º Congresso dos Estados Unidos e o projeto acabou tornando-se lei. A Lei dos Direitos Civis de 1866 foi a primeira lei de direitos civis do país. E esta lei ela é notável por ser a primeira lei de direitos civis dos Estados Unidos da América. Esta lei declarou ainda que todos esses indivíduos tinham direitos aos seguintes direitos específicos: 1. Para fazer e cumprir contratos. 2. Processar, ser parte e prestar depoimento em tribunal. 3. Herdar, comprar, arrendar, vender, manter e transmitir bens imóveis e pessoais. 4. Para o benefício total e igual de todas as leis e procedimentos para a segurança da pessoa e da propriedade, como é usufruído pelos cidadãos brancos, e estará sujeito a punições, dores e penalidades semelhantes e a nenhum outro. A lei também previa a condenação e punição de indivíduos que violassem a lei. Os direitos civis de 1866 não abordavam os direitos políticos, que incluem o direito a voto e também o direito de ocupar cargos públicos. A 15ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que foi ratificada em fevereiro de 1880, ela garantiu a todos os cidadãos dos Estados Unidos o direito de voto independente de raça, cor ou condição anterior de servidão. Mas, mesmo assim, a 15ª emenda ela teve pouco impacto durante quase um século, porque os estados impuseram taxas de votação, testes de alfabetização e outras restrições que impediram os afro-americanos de votar. Ações legislativas que vieram depois, no século XX, incluindo a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965, elas que conseguiram dar um contorno a este problema. Mas e no caso do Brasil? Um ano após a assinatura da Lei de Abolição da Escravidão no Brasil, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Esse foi o fim do regime monárquico no país, que havia sido governado por imperadores desde a independência em 1822. A proclamação da República ela resultou na abdicação do imperador Dom Pedro II e na instauração de um governo republicano, que foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. E no Brasil, qual outra legislação tratou de dar aos ex-escravizados e seus descendentes direito à cidadania ou a algum direito civil? Aqui eu vou dar um exemplo de como a segregação ela foi arquitetada no Brasil. A Constituição de 1891 ela trouxe um rol de quem poderia ser eleitor e veja só o que diz. No artigo 70 diz o seguinte: são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Parágrafo 1º. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Quem não pode se alistar? Primeiro, os mendigos. Segundo, os analfabetos. Terceiro, as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. Quarto, os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Veja o que diz o parágrafo 2º: inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Traduzindo, analfabetos não poderiam votar e tampouco se candidatar ou ser elegível. Mas onde estão os ex-escravizados e africanos aqui, ou pessoas negras? Veja bem, os analfabetos desde 1881 já foram proibidos de votar. Levando em consideração a condição jurídica de escravizado e as condições de exercício de uma liberdade restrita pelos libertos, eles não teriam acesso fácil à educação. Sério? Muito sério. Veja aqui o que diz o decreto número 1331, conhecido como Reforma Couto-Ferraz, de 1854. O artigo 69 diz o seguinte: não serão admitidos à matrícula nem poderão frequentar escolas.
Primeiro, os meninos que padecem moléstias contagiosas. Segundo, os que não tiverem sido vacinados. Terceiro, os escravos. A exclusão dos ex-escravizados e seus descendentes de direitos fundamentais de cidadania, do voto, do direito à terra, do direito ao trabalho justo e remunerado, não foram contemplados pela lei da abolição, pela lei áurea. Não podemos duvidar dos esforços empreendidos por nossos ancestrais que pressionaram o sistema escravista com rebeliões, fugas, ações na justiça, com o trabalho, com a família. 13 de maio só foi possível graças a estes esforços que muitas vezes são ignorados para louvar uma monarquia moribunda. 13 de maio foi sem dúvida uma data importante pelo que foi feito, mas também pelo que deixaram de fazer. É uma data para não ser esquecida. Muitos dos nossos ancestrais africanos, negros e negras, celebraram aquele dia, pois desconheciam obviamente o que viria após. Quem sabe em algum 13 de maio por vir, nós, pessoas negras, descendentes de africanos, que aqui foram escravizados, tenhamos algo que possamos realmente celebrar. Olhando hoje de longe, temos o privilégio de perceber o teatro monárquico, os interesses econômicos e de poder, o racismo e segregação racial, econômica e social sendo arquitetados, e um povo negro resiliente e esperançoso. Com base no que vimos e no seu entendimento geral, a Lei 3.353, a Lei da Abolição de 1888, ela foi eficaz? Ela funcionou? Ela foi efetiva? Deixe sua resposta aqui nos comentários, eu terei o maior prazer de ler. Este vídeo, gente, não é sobre a história da Princesa Isabel, mas como foi articulada uma das mais importantes leis do Brasil e que é lembrada pelo que fez, mas deveria ser de fato conhecida pelo que não foi capaz de fazer. Eu deixo como sugestão o meu artigo Caminhos da Emancipação, as indisposições e contradições da abolição da escravidão no Brasil, que está no livro A Cor da História e a História da Cor, que foi organizado pelos professores Felipe Oliveira de Almeida, pela professora Vanilda Honória dos Santos e também pelo professor Mário Davi Barbosa. Neste livro tem vários outros artigos além do meu, e eu deixo aqui na descrição o link para que você possa conferir. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. Africanos, seus filhos e filhas têm muita história e eu vim aqui contar para você.